A Gerlane é fisioterapeuta há 21 anos, ela está atuando aqui, né, na área do aparelho locomotor e vai tirar várias dúvidas. Então, se você já sofreu, né, de uma dorzinha de coluna, está sentindo realmente que as costas não tá legal, se sua postura tá legal no trabalho ou no dia a dia também, é muito importante a gente prestar atenção sobre isso. É por isso que a gente vai conversar com ela a partir de agora. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, para começar, nós estamos sentados da maneira correta? Assim, nem sempre uma boa postura, uma elegância quer dizer que está correto para a coluna, tá certo? Então, assim, no geral, a pessoa tem que sentar com os ossos, né, da região glútea, né, das nádegas, apoiar a coluna lombar, tem que estar apoiada, essa parte de trás, licença, essa parte aqui de trás das suas costas, tem que estar apoiando, entendeu? Os ombros relaxados, e isso, perfeito, alinhados, né? Não precisa, é uma respiração tranquila, né? Não precisa ser, você não precisa prender a respiração, não. Mantém-se, isso é a postura correta, isso é o fisiológico do nosso corpo. Doutora Gerlane, quais são as principais queixas das pessoas em relação a ortopedia, né? Ela vai responder pra gente, claro, antes a gente pede, entre em contato com a gente se você tem alguma dúvida, algum problema, né, de coluna, conhece alguém, a sua mãe, sua avó, sua vizinha, avisa que tá rolando já sofreu, né, algum dia, como a gente já falou, viu? Né? Então é muito importante a gente prestar atenção, porque uma postura que não está correta, que a gente não sabe que está, futuramente pode ocasionar um problema maior, né? Se você tiver pergunta, manda no WhatsApp, 98105-6955. Cadê o meu celular? Tá aqui, ó. Aqui, o meu tá aqui. A gente já tá. Pode ir a partir de agora mandar seu WhatsApp. Tem também o telefone 3234-3422. Então, doutora, quais são as principais queixas do pessoal que vai... São múltiplas, mas podemos citar 3 principalmente. As algias da coluna, que são as dores na coluna, certo? Dores nos ombros e nos joelhos. Né? Então, por diversas causas, que vai desde o dormir ao nosso dia a dia. E qual a faixa etária, assim, a idade do pessoal que vai lá, pessoa mais nova, mais velha? Como é que é? Atualmente não tem uma idade específica, não. Esses problemas podem aparecer em qualquer idade, né? Entendeu? Até porque as crianças, os adolescentes hoje vivem no que a gente chama as doenças da modernidade, certo? Devido tanto a essa parte de internet, mídias, equipamentos eletrônicos, certo? Então isso aí favorece uma má postura. Então o adulto também, certo? Pelo estresse, pela modernidade associada ao estresse, e o idoso que vem passando disso e tem que se adaptar à nova realidade do mundo que vivemos. Por que devemos desenvolver ao longo da nossa vida uma postura corporal errada? Por que isso acontece? É realmente porque a gente não percebe que a gente está sentando errado? E por toda a influência, como você acabou de dizer, né, dos aparelhos eletrônicos, da maneira que a gente senta, o tempo todo que a gente está assim, né, no celular ou trabalhando também? Na realidade, é um aprendizado, certo? Se você condiciona o seu cérebro a má postura para o seu organismo, para a sua coluna específico, então aquilo ali vai se tornando como se fosse o normal para o seu corpo. Muitas vezes o adolescente nem percebe que está com alteração na postura, que está, digamos assim, torto. Né? Mas isso aí vai se adquirindo. E aprende-se isso, é uma aprendizagem errada, né? Sim. Então, essa aprendizagem errada vai levando os vícios da postura, certo? E os vícios da postura vai causar os problemas no corpo, basicamente mais na coluna, certo? Mas tem outras articulações que são acometidas. Agora, doutora, o que é a reprogramação da dinâmica muscular? O que quer dizer? Reprogramação da dinâmica muscular, que a gente chama RDM, são técnicas de exercício, certo? É uma técnica neurolinguística, onde a gente vai reensinar o cérebro à sua posição normal, certo? Então, assim, o indivíduo, naturalmente, certo? Que uma criança que está começando a andar, naturalmente ela desequilibra, ela se reequilibra, ela cai, ela sabe levantar, e assim ela vai se condicionando e aprendendo. Quando chega aos 4 anos, que começa a mexer em celulares, 3, né, eu acho hoje. Sim. Cada vez mais rápido, né? Então, assim, começa a perder as habilidades motoras natas do indivíduo. A perder não, a diminuir, a suprimir isso. E aí vai levando as alterações, microalterações, que com o passar do tempo,
né? E hoje, em específico, as crianças, falta de uma atividade física adequada nas escolas, assim, entendeu? Muitas nem querem fazer atividade física, não querem fazer um esporte. Então, vai adquirindo-se isso. Então, essa técnica, ele vai reprogramar o cérebro. Como você dá, depois de um certo tempo, o próprio indivíduo, ele vai identificar os problemas, certo? E se corrigir. Entendi. E qual é a diferença desse método e para o RPG, que eu já ouvi falar bastante? É a mesma coisa? Tem alguma diferença? Explica um pouco mais para a gente. Eles são totalmente diferentes, assim, porque o a reprogramação da dinâmica muscular, é um processo ativo, você participa, você conhece, vai conhecer no seu corpo as suas alterações, você vai identificar que está desenvolvendo uma má postura e vai se autocorrigindo através dos micros movimentos, certo? E as outras técnicas, muitas vezes, precisa de um profissional para lhe auxiliar. O RPG, o fisioterapeuta, tem que estar lá próximo para colocar você nas posturas adequadas e trabalhar em cima daquelas posturas. E a reprogramação da dinâmica é você próprio que você vai fazendo a seu autoaprendizagem. Ah, legal. Agora, doutora, o que é o vício da postura? O vício. A gente está viciado naquela postura já, de ficar assim, já andar assim, ou assim demais. Porque o ser humano, ele tem que adotar, ele tem que vencer uma ação da gravidade, certo? Sobre sua coluna. Então, ele precisa manter um sistema muscular ali muito integrado, compactado, para poder você fazer seus movimentos do dia a dia sem agredir tanto, certo? E, às vezes, existe uma coisa chamada uma alteração estrutural, é o seu próprio osso, era a minha avó que já era assim, o meu avô era assim, curvado para frente, minha mãe disse que minha mãe já é assim, então tem uma coisa que é estrutural, é o próprio osso que vai, né, se deformando. Não tem uma explicação ainda na medicina para justificar certas coisas. E o vício da postura é o que você adquire, é o confortável, você está relaxado, assim, aqui é melhor, você não gasta energia para estar assim, entendeu? Então, assim, a sua autocorreção, você tem que estar os músculos da frente, como os músculos de trás do tronco, em contração e equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio muscular, para você manter uma boa postura. Quando há esse desequilíbrio, você relaxa, né? Mas tudo que é relaxado, que não gasta energia, o corpo gosta, né? Verdade. A gente já recebeu aqui, tá? Uma mensagem dos nossos telespectadores. E ele diz o seguinte, tá? Minha mãe tem escoliose, sempre que se deita na rede, ela sente dor de cabeça. Isso é normal? Está relacionado? Porque assim, a escoliose é um desvio lateral da coluna. E a vértebra, porque a vértebra é o eixo, a coluna vertebral da gente, ela é o eixo do nosso corpo, formado por várias vértebras, certo? Então, do jeito que o crânio protege o cérebro, a coluna vai proteger a medula, certo? E tudo que você sente é por essa conexão do sistema nervoso muscular. E está envolvido também por uma malha vascular que vai nutrir esse movimento. Quando a pessoa tem uma escoliose, tem uma inclinação do corpo para o lado e às vezes roda também, certo? E aí toda aquela musculatura, porque a quantidade de músculo que a gente tem de um lado do corpo, né, tá? Tem do outro lado. Na hora que você inclina e às vezes roda, você vai comprometer mais aquele grupo muscular. E ali pode causar desconforto, pode comprimir algum sistema vascular que vai irrigar para a cabeça, entendeu? Pode dar tontura, pode dar náusea, pode sentir dor de cabeça. Né? Agora tem que investigar para saber realmente qual é a causa. Tem que ir um ortopedista. Agora, doutora, para o pessoal mais novo, mais jovem que está assistindo a gente, né? Vamos reforçar mesmo a importância da coluna. É a base de tudo do nosso corpo, para tudo funcionar bem? Como é que é isso? Porque a gente falou um pouquinho sobre o vício, né, de postura, que hoje os jovens estão muito assim, andando sem perceber. Meu pai, não é só jovem não. Meu pai, quando eu olho, ele tá assim, eu falo, tem que ficar assim. Aí ele fala, mas parece que eu vou tirar foto de alguém se eu ficar no celular assim. É vício mesmo, né? Então isso acaba que... Como é que é? Então fala a importância assim, da coluna, né? Para o nosso corpo, como ele é fundamental. Assim, a coluna, toda a coluna é importante. A coluna do prédio é importante, a coluna de estudo, né? De estudo. Então a coluna vertebral é como se fosse um prédio, né? O nosso prédio, que ele vai ter que
flexionar, dobrar para frente, para trás, para um lado, para o outro, fazer a rotação, né? E manter todas as estruturas, os apartamentos íntegros, sem mexer, certo? Então, a coluna, ela protege o sistema nervoso. Então, assim, se você tem uma formiga que está andando no seu dedo mínimo, quinto dedinho do pé lá, aí essa informação sai de lá do pé, vem pelo nervo, chega na medula, passa pela vértebra, né? Chega no cérebro. Aí o cérebro diz, chuta a formiga e volta a informação. Isso em questões de milésimos de menos de segundo. né? Aí processa e você chuta. Então, todas as sensações, quente, frio, dor, sensibilidade, motora, movimento, né? Controle dos esfíncteres, ou seja, a vontade de fazer xixi, entendeu? Cocô, todas essas informações é o sistema nervoso, muscular e esquelético que se faz isso, essas conexões. Então é a base de tudo. Base de tudo. Então, assim, um trauma no crânio é sério, por quê? Porque foi um traumatismo craniano, mexeu com a cabeça, perto do cérebro. Então, a coluna da gente, a gente tem que cuidar dela. Porque um trauma na coluna mexe com a medula e mexe. Então, a gente não compra uma coluna. É verdade. Temos mais perguntas dos nossos Estamos chegando aqui, a Luciana Cavalcante, Parque dos Coqueiros, a Dexacitonerium. Dexacitoneurim. Dexacitoneurim é bom para a coluna? Isso é um remédio, né? São remédios aí. Isso é mais a parte médica que faz essas prescrições de remédios. Mas, assim, existem muitos anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares que os médicos, né, que são os habilitados a prescrever as medicações, prescrevem para as pessoas que necessitam. Auxiliam no tratamento de fisioterapia e de reabilitação bastante. Mas eu não sei explicar basicamente da delta-citadina, isso é exclusivamente do médico. A gente estava falando sobre a questão dos vícios, né? E eu, particularmente, já até percebi uma dor na mão, de tanto que eu ficava assim no celular. Então, realmente, mexendo assim, né? E eu acho que a posição da mão de ficar assim, geralmente, às vezes, dói um pouco. Isso são consequências, realmente, de um vício de postura, né? Isso pode ocasionar outros tipos de problemas, né? Como tendinite e outras coisas, correto? Exatamente. Olha que você é uma pessoa jovem, tá entendendo? Quantos anos você ainda vai ter que trabalhar para se aposentar? Hoje em dia, Maria. Então vai ter que pegar muito no celular. Então, assim, quando você abduz, que abre muito esse dedo, digita, né? E o adolescente o adulto é tudo numa prática tão grande, então vai causando micros movimentos. E vocês da área da imprensa precisa estar muito ligado nessa parte. E aí pode ter lesões por esforços repetitivos, causar tendinite, bursites, tudo nas articulações, principalmente na região do polegar, punho. Agora, doutora, assim, falando em malhar, né? Porque eu sou uma pessoa fitness, pra você que não sabe. Eu também. Comecei esse mês, mas assim, realmente quando eu fui na primeira semana, eu estava fazendo alguns exercícios, né? Agachamento, que faz, enfim. E aí eu senti uma dor muito forte na minha coluna. E eu também gosto muito de dar tiro, né? Que é, calma gente, tiro é correr muito rápido na esteira. E aí isso pode acabar prejudicando a minha coluna. Eu passei acho que uns 3 dias com a coluna doendo bastante, tomei remédio e tudo. A sua pergunta é excelente. Porque assim, o que é que combate os vícios da postura e o que é que você tem que fazer para manter sua coluna, ter uma saúde da coluna, né? Ou a saúde do trabalhador, já que a gente está na semana do trabalho, né? Fazer atividade física, o exercício físico. Tá correto, você tá bonita agora, fit, né? Ótimo. Mas o ideal é vocês fazerem o quê? Uma avaliação física, certo? Para ver se não tem alguma disfunção de movimento, se está tudo adequado ou não, se tem algum vício que você nem sabe que tinha, né? E no lugar de fazer exercícios melhorar, fazer o efeito rebote, né? Ter dores ou alguma outra coisa. Então, assim, tem que fazer, o ideal é fazer essa avaliação postural para a gente ver. Pode ser que você queira exercício mais para glúteos, perna, abdômen, mas a gente precisa ter os músculos principais que sustentam a coluna, eles precisam ser. Mas é comum sentir essas dores quando a gente está fazendo exercício físico, quando a gente começa, principalmente, porque eu já senti também. Não, é comum, eu digo até assim, porque o músculo, para ele ter uma resposta muscular, uma hipertrofia, ele causa micro lesões. Então,
pós-exercício você vai sentir umas dores musculares, mas é uma dor muscular agradável, entendeu? Não é uma dor muscular de... Agora, durante a atividade, na hora que você está fazendo, executando o movimento, e você sentiu dor na coluna, aí você tem que, epa, peraí, eu fui no ombro, peraí, não posso fazer esse exercício, ele está de alerta, tá? Então quando realmente tá na sentindo hora dor de na fazer. hora, não pode fazer. Tem que dar uma segurada, porque está sendo um esforço além do que você Pode. Tem pode que ir fazer, lá, se entendeu? consultar para saber se tá tudo Porque às vezes o nosso colega tá lá, pegando lá o peso, poxa, eu não consigo pegar, né? Às vezes a gente quer imitar. Paulo é assim, ele tá na academia, ele quer pegar o peso que o cara do lado tá Pegar pegando, né? 50 quilos lá. Não, mentira. Vamos Bom, pro intervalo. estamos de volta e agora, como vocês podem perceber, nós estamos de pé porque a gente vai fazer algumas demonstrações, né, da melhor maneira de você sentar e entre outras coisas, né? Nós estamos recebendo hoje a Gerlane Cristina, que está tirando várias dúvidas sobre postura. Vamos lá fazer uma demonstração? Pois não, claro, Então, né? qual vai ser a primeira? Então, assim, as pessoas que passam mais tempos sentados ou de pé, vamos começar de pé, que vocês já estão de pé. Certo. Então, as pessoas que trabalham em pé e precisam ficar de pé a maior parte do tempo, né? Como é que elas devem fazer? Vocês têm que distribuir o peso nas duas pernas, em primeiro lugar, certo? Tá. Evita ficar torto, assim, descansando. Às vezes a gente tende a certo? ficar só com o pé, né? Fazendo força, isso pode prejudicar. Você pode, alternando o peso, jogando o peso um lado uma perna, depois a outra. Mas geralmente vocês estão de frente da televisão, manter a postura ereta. A cabeça não pode estar na frente do corpo. Nem assim, né, Certo? doutor? Nem assim. Nem assim. Se a cabeça fica na frente do corpo, entendeu? Você fica tensionando a musculatura posterior. Daqui, né? E no final do dia vocês estão cansados, entendeu? Deixa eu virar Todos aqui que pra estão- ficar melhor. Não pode ficar muito assim. Jogando, exatamente. A cabeça tem que estar apoiada na coluna, nas vértebras. Tá entendendo? Então, muitas pessoas trabalham em pé, né? Um garçom, um embalador, o médico, o cirurgião, muita gente trabalha em pé. Então tem que ter essa postura. O abdômen tem que estar contraído, então a musculatura isso. Os ombros têm que estarem alinhados, certo? Postura ereta, como um homem. Um homem primitivo, ele ficava ereto sem maior dificuldade. Verdade. Né? Aí as a coisas gente foram... que foi, entendeu? Foi. Não, lógico que no final do dia, o que é que pede-se hoje? Que vocês façam, depois de um dia de suas atividades laborais, tem que fazer uma atividade física para você ter o cuidado com o seu corpo. Existe Com a sua saúde. uma hora específica melhor para a gente fazer atividade física? Por exemplo, é melhor que a gente faça de manhã para que a gente tenha um dia mais ativo e tudo mais? Ou no meio-dia, no fim Acordar do o dia? corpo. Como é que é? Não, o importante é que a gente faça, entendeu? Agora, lógico que depende muito do relógio biológico de cada pessoa. Então, a pessoa tem uma cronobiologia específica. Tem gente que prefere fazer no final, à noite, e consegue dormir melhor, relaxa. Tem gente que é o contrário. Eu fico elétrica à Exatamente, noite. fica elétrica à noite, então não é tão bem indicado. Então tem gente, você pode até dividir o exercício. Eu não posso fazer uma hora todos os dias. Faz meia hora de manhã, 20 minutos. Faz de manhã, faz de tarde, você divide em doses. O exercício, Olha, a doutora, atividade. tem muitas perguntas chegando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, Muitas. tá? A Fátima de Massaranduba falou assim: boa tarde, eu tenho um problema de escoliose, às vezes eu sinto dor no corpo inteiro, dói todo o meu corpo. Pode ser da coluna? Pode ser. Porque como a coluna é o eixo, já falei, na hora que ela tem uma escoliose, o que é a escoliose? É o desvio lateral da coluna, certo? Então, todo o hemicorpo dela, toda a metade do corpo dela vai sentir. E o outro também, entendeu? Então, assim, dependendo do grau, o corpo, os músculos vai se desenvolvendo tensões, certo? E essas tensões vai levando a contraturas musculares e pode ter dores, entendeu? E dependendo do grau da escoliose, ela pode ter uma dificuldade de respirar, que ela tem dificuldade de expandir Vai a caixa comprimindo, torácica, né? entendeu? Ela tem que realmente investigar. Chegou mais uma perguntinha aqui da Fran, de Passagem de Areia, em Parnamirim. Um beijo para todo mundo de Parnamirim que acompanha sempre a gente. Ela diz o seguinte, ó: tenho um desgaste no manguito esquerdo, mas sinto dor entre as escápulas. É normal? É normal, porque o ombro, a articulação do ombro são várias articulações, são 7 articulações. São vários músculos que se intercalam na articulação do braço e no ombro. O manguito, como ela explicou, é um que grupo parte? de músculo. Ah. São músculos, certo? São 4 músculos principais que eles sustentam aqui,
os rotadores, certo? E a escápula licença é essa parte posterior aqui, certo? Então, dependendo do grau, do desgaste, às vezes até rompe o manguito, aí o indivíduo pode sentir, porque tudo isso faz parte do complexo ombro, certo? A clavícula, certo? Olha aí, gente. Legal. Várias dúvidas sendo tiradas aqui ao vivo para vocês. Tem mais um aqui, é de Macaíba, Livramento. Boa tarde, tenho um bico de papagaio e tenho muitas dores. Já perguntei para a médica, mas não entendi, ela não explicou. Queria saber o que tenho que fazer para amenizar as minhas dores. O bico de papagaio, que é um nome conhecido, nome popular, mas é um osteófito, é uma ponta de osso que cresce. Então tem que saber o local que essa ponta de osso está. O que é que está levando, que leva dores para ela, entendeu? Então, assim, tudo no nosso corpo, ele tem um lugar. Então, assim, se um cílio sai e entra dentro do olho da gente, muitas vezes o cirurgião oftalmo tem que tirar. Então, se crescer uma ponta do osso, a gente tem que saber qual é a região da coluna e quais são os exercícios que podem amenizar e para conviver melhor com esses bicos de papagaio que ela tem. Tá chegando mais perguntas aqui, tá? A próxima é o seguinte: eu tenho calcificação no ombro e essa dor sobe pro pescoço. É normal também? É a Maria de Candelária. É normal. As calcificações calcárias são bastante dolorosas realmente, certo? É uma das principais queixas, né? Como eu falei, é um complexo o ombro, então dependendo da onde está a calcificação, qual músculo, qual o tendão correspondente, ela pode sentir dores sim. E ela também pergunta que qual seria o melhor exercício? O Pilates? O povo gosta de saber o exercício, né? Porque como ajuda, né? É legal saber. Exato. O ideal é ela fazer uma avaliação. Pode ser o Pilates terapêutico, tem uma boa indicação nessa parte, entendeu? Que ajuda a fortalecer os músculos adjacentes que executam os movimentos do ombro e ela viver muito bem. Mas uma hidroterapia, uma hidroginástica também. Tem que ver qual tipo de aonde está a calcificação dela, o tamanho dessa calcificação para indicar o melhor exercício. Ok, doutora, agora vamos falar sobre alterações posturais no ambiente de trabalho. A gente vai dar aqui alguns exemplos para vocês, vai que você se identifica com algum deles. Vamos começar por um embalador de supermercado, ele fica de pé o tempo todo. Qual a postura ali errada que ele pode desenvolver? Na realidade, o embalador, não só o embalador, mas várias pessoas que trabalham em pé, ele tem que ter a musculatura do tronco boa. Tanto da musculatura anterior do abdômen, como a musculatura das costas, certo? Então, ele que passa mais tempo parado, mas ele embalando ali, então ele tem que estar com a contração do abdômen, associado com os músculos dos quadris, né, ativado, para eles poderem, porque não é só uma questão de força. Muitas vezes você está aqui perfeito, mas o seu músculo ele não acordou, digamos assim, para ativação. Aí ele sobrecarrega outros músculos. E para ativar, é preciso alongar? Qual a importância do alongamento nesse quesito? Não, o alongamento ele ajuda muito, certo? Principalmente a gente tem que acordar de manhã, tem que fazer nosso alongamento, se esticar, né? Para poder ativar a musculatura e ela tá ali para cumprir a função dela, que é manter nosso corpo erétil e funcionando, andando, fazendo os movimentos. Por isso que é tão importante realmente alongar, né? Antes e depois do exercício também? Depende, porque assim, depende do grau. Tem gente que já tem uma flexibilidade muito boa, então não precisa você fazer antes do exercício, faz só após. Tem gente que não tem, é muito encurtado. Tem gente que não consegue calçar uma meia direita, tem que fazer antes e após, entendeu? É impressionante, né? Então depende de cada pessoa, Você não é uma consegue coisa assim tão prática. Consigo, é impressionante como o alongamento, ele muda muito, né? Se você for uma pessoa alongada, como você consegue crescer, enfim, é impressionante isso, né, Paula? É verdade. E como a gente estava falando, né, mania de descansar o peso do corpo em uma perna. Corre também algum risco de desenvolver algum tipo de problema, né? A gente ficar assim o tempo todo. Corre, porque assim, como a gente já falou, o cérebro não adota. Sim. Então, assim, quando a gente está com a dor, a gente protege aquela articulação. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro adota aquela medida protetiva. Entendeu? Então, se você está descansando o tempo todo numa perna, você pode fazer isso alternando, assim, se passa muitas horas, você vai alternando. Mas não é passar a maior parte do tempo descansando o peso numa perna só.
porque senão você vai desalinhando as articulações, vai sobrecarregando as articulações. E vou fazer uma comparação que nem um carro. Se um carro não está alinhado, nem balanceado, ele não vai desgastar um pneu do lado, então a gente vai começar desgastando mais uma articulação, certo? Um joelho, mais um quadril, certo? O pé. E assim vai, sucessivamente. Entendi. São as doenças da biomecânica. Agora vamos falar da galera que trabalha sentado, né? Pessoas, né? Secretárias, enfim, quem mais trabalha? Muita gente, Muita né? gente trabalha Acho que a sentado, maioria, né? Os né? Pessoal do call burocratas, center, né? exatamente. Tem uma É o reclamação dia muito grande. inteiro sentado, É porque né? a postura sentada é uma postura Até mesmo o estudante, que né? tem que tá maior Sim. sobrecarga na coluna. É a sentada. sentado. Então vamos, Certo? a gente trouxe aqui uma cadeira para demonstrar para vocês, Vamos profissionais lá. liberais, enfim, estudantes, todo mundo, né, que trabalha aí sentado. Geralmente a gente já senta. O ideal realmente é sentar com esses ossos. Como Os no ossos início do foi músculo, dito, é. né? Falou. Como você tava falando no início. Os Porque ossos aquilo que já são vai os meio que isquios. dar uma base, né? É. Pro corpo, a gente já não tende a ficar muito Não assim. tende a ficar muito. Agora assim. sim, tem um computador aqui, um exemplo. É inevitável, né, que a pessoa queira ir Queira vir pra frente, né? Se apoiar porque- um pouco nos braços. Mas tem que ser. Quando você coloca uma mesa aqui na frente, os seus braços têm que estarem apoiados. Tá certo, Porque então. senão você começa a desenvolver tensões nessa região aqui do ombro. E no final do dia, às vezes, dá até uma queimação. Só sempre queimando, aquela, Sim. né, de tanta tensão que vai puxando assim. Então tem que estar apoiado. Então né? o cotovelo tem que estar apoiado na mesa. Na mesa, tem que estar apoiado na mesa. Bacana. Certo? Para ali você digitar e fazer suas atividades. Nada de ficar. Certo? É. Nada de ficar Ah. assim. Nem de Nem sentar os na ponta dedos da ficaram, cadeira, né? nem os Só dedos os dedos. ficaram tensos. Às Tem. vezes os dedos, né? Não sei se seu pai, as pessoas começam a digitar com tanta força É. que começa. É tanto, Sabe? Aí as articulações começam a sofrer os desgastes nas interfalangianas. Então quem digita muito tempo, passa 5, 6 horas que está ali, tem que ficar 6 horas de trabalho, você está digitando, tem que ser uma digitação suave, né? Para não desgastar as articulações. Então, realmente, a melhor maneira da gente sentar, né? Tem que É. sentar, sentir os ossos aqui da cadeira, Exato. ficar um pouco mais, né? É, assim. aí você pode apoiar, Apoiar. entendeu? Porque não é 90 graus, é mais ou menos Pode ser 110 apoiado. graus. Pode É, sim. não necessariamente precisa ter um encosto da cabeça, da cervical. O mais importante é você manter os membros superiores apoiados na mesa de trabalho, certo? E pós isso fazer atividade física, porque isso aqui tensiona muito. Tensiona muito mesmo. No fim do dia a gente já tá. E eu vou até fazer uma coisa que normalmente a gente costuma fazer, Certo. né? Quando a gente começa a fazer isso, sentir estralar. Isso é legal ou é ruim? Não, isso é legal. Não é legal estar estralando, entendeu? Sim. Mas às vezes a tensão é tão grande, porque o que é que acontece? Essa musculatura aqui, que chama o trapézio, é uma musculatura que ela chama para si muita responsabilidade, certo? Digamos assim. Então o impulso nervoso ele ativa logo o trapézio. Aí às vezes o músculo do pescoço, da cervical aqui, que a função dele é segurar o pescoço, ele não faz. O outro já assumiu. Aí no final do dia, às vezes você pode ter cefaleia tensional, certo? A dor aqui perto da área dos olhos, né? Que irradia do pescoço. E às vezes, por tá tão tenso, a pessoa tem a necessidade de mexer, de rodar o pescoço, né? claro. De saltar. Aí a gente orienta, posso lhe orientar? Pode. Não, como é que você deve fazer o alongamento? Você inclina a cervical, o pescoço, isso, inclina, não precisa usar, não, só faz inclinar. Faz inclinar. E esse braço aqui você desce, Deixa reto. descendo como se fosse em direção ao outro joelho. Entendi. Aí aqui o movimento é como se fosse um para-brisa de um carro. Sim. Certo? Aí no outro aí já você, vai. aí No outro pronto, também. 3, 5 segundos, tá? Ninguém nem percebe, de repente vocês fazem na cadeira de trabalho, já solta. Já Aí alivia, vocês né? já alivia. Aí quem trabalha faça mais tempo sentado, tem que levanta. Quando for levantar para ir ao banheiro ou beber uma água, já vai mexer nos punhos, Os punhos, né? Vai Mas tem tudo para soltando. movimentar de Pra outras movimentar de formas, outras né? Porque formas. vicia Não precisa mesmo. parar, porque às vezes a gente é um automático. Começou aquele trabalho, quando a gente viu, já É terminou. verdade. Então você levanta, solta, faz esse autoalongamento. Muito bom. de Acordar manhã. já alonga, gente. Já Não é bom pra já alongar. se estica. Já se estica, alongar perna, braço, né? Braço, Cabeça, tudo, né? já fica bem aí pro dia. Mas a reprogramação da dinâmica muscular eu posso fazer com vocês? É bem Pode. fácil. Pronto, do jeito que vocês estão aí, os pés em paralelos, certo? Aí vocês vão
Isso. Puxar o ar, uma respiração mais forçada, crescer no abdômen, bota a barriga para fora. Solta o ar, bota o umbigo para dentro, contrai os glúteos, aproxima os glúteos, bota o umbigo para dentro, aproxima os glúteos, alinha os ombros, Nossa, queixo e a difícil. cabeça cresce. Tem que aprender para fazer O só. RDM, tá? Olha Então, aí. a reeducação, você faz, você acorda de manhã, 6 segundos, você pode encostar na parede. também Repetindo fica pro pessoal Vamos de repetir casa. pro pessoal de casa, vai. Então, você encosta na parede, Tá, encosta pode na ser no parede. banheiro, em qualquer lugar, Entendi. certo? Aí você puxa o ar, uma respiração profunda, cresce o abdômen, solta o ar, bota o umbigo lá nas costas, bota o umbigo nas costas, sem fazer isso. Ok, manter os ombros alinhados, aperta os glúteos e cresce. Faz de conta que tem uma fitinha aqui. 4, 5, 6, relaxa. Você fez o alongamento e o crescimento axial da coluna. Vou fazer todo Legal. dia? É. Obrigada, doutora Nada. Gerlane Cristina. Deu várias Sua dicas disposição. Obrigada. essenciais, preciosíssimas pra gente, pra vocês de casa também. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, viu, Eu Paula? adorei também. Obrigada. Volte Eu que lhe mais agradeço, vezes. eu que lhe agradeço.